Então, né, com essas lives. A minha intenção até era fazer mais, porém, às vezes por questões de horários, né, disposição e tudo mais, não dá pra fazer tantas, mas gostaria de fazer muito mais. Por quê? Porque eu gosto de papear, né, com vocês, porque eu acho que a gente sempre faz, né, trocas muito enriquecedoras. Então, tanto quanto eu falo, né, que eu aprendo aqui com vocês e acredito que, enfim, né, eu posso usar esse meu Instagram, esse canal, enfim, essa conexão que a gente tem de uma forma que faça com que melhore a nossa vida, né? Então, a minha intenção sempre foi essa, através das redes sociais, né? De repente, enfim, fazer acender uma luzinha, né, na cabeça de uma pessoa, para mim já tá fazendo uma total diferença e isso é o que me move, enfim, né? É o que faz, o que eu sinto assim no fundo da minha alma que eu tenho que fazer. Então eu sinto assim como missão, como chamado, tudo isso. Bom, então o assunto da live de hoje é a ansiedade, né, ligada aí principalmente à questão dos relacionamentos. Lembrando que o que eu vou falar aqui não é só relacionamento amoroso, mas em todas as nossas relações. E o que acontece? Nós somos seres, né, que se relacionam, porque a gente já nasce, né, de um outro ser, então a gente já nasce se relacionando ali com a nossa mãe, querendo ou não, né, a gente depende dela ali para viver. Então a própria questão com a mãe já é um relacionamento. E o que é a ansiedade? Né? A ansiedade é a gente querer viver o amanhã, sempre, né? E aí pode ser o amanhã de manhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem. É estar sempre no futuro, né? E nunca no agora. Então a ansiedade é isso. E uma coisa que eu acho legal é a gente não se rotular. Por quê? Porque eu me vejo uma pessoa, digamos, tranquila. Porém, eu também tenho ansiedade. Tem momentos que eu percebo que eu estou ansiosa. Tem muitos momentos da minha vida que eu tô super pensando no amanhã, no depois, no de tarde, à noite, o que eu vou organizar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Isso é ansiedade, né? E faz parte, enfim, do mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo muito acelerado, com muitas informações. Porém, a gente pode mudar alguns padrões. Então, assim, já comecem não falando pra vocês, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Porque a gente mesmo fica nos rotulando, a gente mesmo fica dizendo palavras pra gente que não é tão legal, né? Quem nunca ficou falando aí, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, esse já é um padrão que a gente pode começar a mudar, que é de não ficar nos rotulando como ansiosos ou não ansiosos. Ansiedade é uma sensação, é um sentimento que faz parte, né, de todos nós. Obviamente tem pessoas, né, que têm um distúrbio um pouco maior e aí precisam, né, todo mundo precisa de uma terapia, de um tratamento. Aí vai depender de cada caso, né? Eu não sou especialista, então não posso dizer nada. O que eu posso é só o que eu posso relatar através das minhas experiências e a gente fazer uma troca aqui consciente de que nada que eu digo é 100% verdade, né? Que apenas é o meu ponto de vista. Então as verdades elas sempre vão coexistir e uma verdade nunca anula a outra, tá? Então vocês podem pensar totalmente diferente de mim e tá tudo bem, certo? Então hoje o nosso tema é a ansiedade e relacionamentos. Por que eu, né, eu sempre escolho os temas, eu boto ali no stories para vocês votarem, porque são assuntos recorrentes ali nos meus directs, né, que enfim, vocês perguntam, às vezes nas caixinhas que eu coloco lá de perguntas, também são esses assuntos. E como, né, uma pessoa aí que ama astrologia, eu também sempre trago um pouquinho aí dos conceitos astrológicos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, os relacionamentos, né, dentro do nosso mapa astral é representado ali pela Lua, né, no nosso mapa, que pode falar um pouco dessas nossas, digamos, expectativas, enfim, como a gente leva os relacionamentos. Mas, então esses assuntos eles são votados ali por vocês, então eu até tinha colocado, né, ou medo, ou ansiedade e relacionamentos. Por quê? Né? Porque eu vejo muito os padrões, né, e aí isso eu me incluo também, porque assim como vocês eu também sinto todas essas coisas, de que muitas vezes a gente está buscando, né, esse amanhã. Então a gente começa com aquela coisa, né, conhece o fulaninho, não viveu nem aquele encontro com a pessoa, já tá pensando no segundo encontro, no terceiro encontro, no pedido em namoro, em conhecer a família do boy, né? Ou da girl. E a pessoa tá vivendo uma coisa lá na frente, gerando uma super expectativa e não tá curtindo o momento presente, né? Não tá desfrutando do agora.
E isso traz totalmente essa desconexão, traz essa ansiedade e muitas vezes a outra pessoa, ela repara isso, né? E aí o que acontece? Repele, né? A pessoa fica até assustada com o tanto de ansiedade que a outra pessoa está colocando em viver uma coisa que ela nem sabe se a outra pessoa realmente é o que agregaria para a vida dela, né? Então muitas vezes a gente coloca na nossa vida esse desespero. E nisso em todas as relações, né? Não só num relacionamento amoroso, mas numa relação, enfim, com um colega de trabalho, uma relação com o pai, com a mãe, com o irmão. É sempre uma expectativa do amanhã, de como vai ser, será que vai ser melhor? E não desfruta aquele momento presente, né? Não degusta a vida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender que faz parte a gente imaginar e querer projetar uma vida, mas a única coisa que a gente tem, né, é o hoje. Então, assim, o que a gente faz nesse hoje que a gente está tão preocupado com esse amanhã? Porque o amanhã ele vai ser o hoje, o que a gente está fazendo, o que a gente está aproveitando. E a ansiedade nada mais é do que isso, né? E muitas vezes o que gera essa ansiedade dentro do relacionamento é o não saber, né? Não saber o que vai acontecer. E aí isso gera medo. Então, na verdade, os dois assuntos que eu tinha colocado lá para vocês votar, que era medo ou relacionamento, os dois estão bem atrelados, né? Porque a ansiedade, ela nada mais é do que um medo, porque é coisas que a gente não tem controle, né? Então, tudo aquilo que a gente não tem controle, a gente tem medo. Só que o mais louco de pensar é que a gente não tem controle sobre nada nessa vida, né? Porque eu até estava assistindo um vídeo esses dias e a pessoa falava assim: ninguém tem medo que a sua cabeça vai cair do corpo, né? Porque, enfim, isso parece uma certeza. Então as pessoas não ficam duvidando que vai cair, que enfim fica gerando aquela expectativa de será que a minha cabeça vai cair do meu corpo? Não. Mas por que a gente coloca tantas essas expectativas nessas outras coisas da nossa vida, né? Tudo através de um medo. Então a única certeza que a gente tem na vida é de que nada é certo, né? Então isso já parte de um super princípio onde que momento a gente está colocando toda essa ansiedade, não está vivendo agora, né? Quem nunca estava lá vivendo, né, um super, sei lá, conhecendo alguém, vivendo um romance ali de início e já começou a estragar totalmente o relacionamento porque ficou pensando em como aquela pessoa seria se ela fosse casada com ela e o que ela faz hoje não tem a ver com o que eu gostaria lá no futuro e não deixa experimentar a relação. E essas são questões que a gente coloca em todas as relações. E aí o quanto de expectativas isso fica gerando, o quanto de frustrações, por quê? Porque se a gente não controla nada e a gente super coloca uma expectativa e não deixa a vida surpreender, né? Porque eu acho que isso é o mais doido, enfim, até quando a gente vai fazer uma viagem, né? De ficar olhando fotos e criar expectativas de que aquele lugar vai ser daquele jeito, que eu vou fazer isso lá, vou fazer aquilo, e não simplesmente flui, né? Não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente já, de, enfim, né, querer alguma coisa ou alguém, né, querer aí aquela pessoa e tal. E aí, principalmente quando a gente é adolescente, né, aí quer aquela pessoa e gera toda uma expectativa, uma ansiedade e a pessoa nem olha, nem dá bola. Aí quando a gente vai lá, relaxa, né, liga o foda-se ali, né, vai naquele lance de deixa pra lá, então nem quero mais saber também. Aí parece que as coisas começam a acontecer, aí a vida começa a fluir. E isso é muito louco, porque isso acontece com tudo, porque às vezes a gente coloca uma pressão tão grande para que algo aconteça, uma querer botar um controle e como eu até falei na outra live aquela vez, que a gente é frequência, né? É vibração, então a gente vai atrair aquilo que tá na mesma frequência vibracional que a gente. E se a gente tá vibrando no medo, a gente vai atrair aquele medo. E se a gente quer tanto alguma coisa, a gente tá colocando tanto uma energia de controle que essa coisa ela escapa, né, da mão, é igual um sabonete. E o quanto muitas vezes a gente soltar, a gente deixar fluir, a gente deixar com que as coisas aconteçam, tudo começa a se tornar mais leve, né? Então, assim, essa questão da ansiedade, ela estraga todas as nossas relações. Só que, obviamente, a ansiedade é uma coisa que faz parte? A gente quer saber o que vai acontecer depois, né? Quer. Então, como que a gente lida com essa ansiedade, né? Porque eu acho que essa que é a pergunta que todo mundo quer saber. É aquela pergunta, né, que quem soubesse a resposta ia estar aí milionário.
Mas a gente tem algumas questões, sim, que a gente tem que fazer, que é refletir e que é trazer principalmente percepção para o nosso corpo de quando a gente está agindo dessa forma desesperada na vida, querendo controlar tudo e todos e todos os acontecimentos. Porque quanto mais a gente tenta controlar a vida, mais a gente vê que a gente não controla nada. E que ficar gerando essa ansiedade em cima das coisas, essas expectativas, né, fazem com que a gente não experimente o relacionamento. Então, o que acontece? É como se a ansiedade, ela se alimentasse de ilusões, né? Então, a ansiedade, ela tá sempre ali, será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Eu quero que seja assim, mas não sei se vai ser, e aí gera um medo e tal. E a pessoa não tá aproveitando o momento aqui, às vezes está ali vivendo um relacionamento. Sabe aquela coisa de paixão do início do relacionamento? Quando, né, as pessoas se conhecem, rola toda aquela paixão e tal, né? Tá num momento maravilhoso. Aí começam a brigar e tal, por quê? Porque estão gerando expectativa, porque estão pensando lá na frente. Aí meu pai acho que não vai gostar dela, minha mãe acho que não vai aceitar. Ele tem essa mania que acho que quando morar junto não vai dar certo. E olha só como a gente é, porque em vez de a gente aproveitar aquele momento que a gente não sabe se vai ter de novo, né? Porque as paixões, elas passam. Então eu também penso isso quando, né, eu conheci meu marido, que a gente tinha essa questão de paixão e tal. E o quanto na época eu sofria, eu chorava, porque eu não sabia como que ia ser, o que ia acontecer e tal. E simplesmente a vida ela acontece aos pouquinhos, só que ela vai acontecer quando a gente aprender a desfrutar o hoje. Senão vai acontecer o que está acontecendo agora, que a gente está em dezembro, e todo mundo fala que o ano passou rápido, né? Só que o ano só passou rápido porque a gente está sempre vivendo o amanhã e nunca o hoje. Não é assim? Então, por que a gente não faz todos os dias o nosso ano novo, né? Por que não é todos os dias a gente acorda e vive aquele relacionamento como se não houvesse amanhã? Porque o amanhã a gente não tem certeza nenhuma. A gente pode amanhã não acordar. Eu até estava assistindo uma live aqui antes da minha e elas estavam falando, tava a Thalissa e uma outra menina. Elas estavam falando justamente sobre, enfim, sobre essa finalização de ciclo, finalização de ano. E ela falou uma frase que me tocou bastante, de que a gente acordou hoje, mas 1 milhão de pessoas no mundo não acordaram, porque todo dia 1 milhão de pessoas morrem. E o quanto essas pessoas muitas vezes estavam esperando acordar no outro dia para viver algo que elas não viveram. E a gente tem essa oportunidade de viver no hoje. Então, a ansiedade, ela nos tira muito disso. Só que faz parte sentir ansiedade num mundo tão acelerado? Faz. Só que se faz parte viver nisso, também é a nossa parte nos tirar dessa situação. E para a gente nos tirar dessa situação, a gente precisa ter percepção de quando a gente está fazendo isso e trazer mecanismos que façam com que a gente mude. Então, assim, a gente vive meio que sempre achando que o amanhã vai ter mais prazer do que o hoje. Só que o prazer, ele vai estar no hoje. Então, a gente tem que trazer pequenas coisinhas aí para o nosso dia a dia que façam com que esse nosso hoje tenha mais prazer, né? Porque, né, enfim, pessoas que são mais experientes, geralmente elas têm menos ansiedade, porque elas sabem que as coisas meio que vão acontecer naturalmente, como tiver que acontecer. E muitas vezes, não sei se vocês reparam ou lembram, né, de quando vocês eram adolescentes, porque acredito que quem me assiste aqui tenha mais ou menos a minha faixa etária, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu não tenho público adolescente, acredito eu. Mas vocês lembram da adolescência que a gente achava, né? A gente sofria horrores porque a gente achava que aquela pessoa era o amor da nossa vida, porque aquela pessoa nunca mais vai encontrar uma igual e tal. Só que vocês, não sei se vocês repararam que a gente continua adultos em corpo de adolescente praticamente, né? Porque se fosse em corpo de criança, talvez o mundo seria muito mais divertido, né? E não tão chato como a gente torna ele. Então, o quanto ficar também vivendo nessa ansiedade pelo amanhã, às vezes, né, tem relacionamentos, casais que terminam e voltam, porque quando eles terminam e eles voltam, eles já pensam nesse prazo longo que eles vão ficar juntos. Né, que talvez eles fiquem ou talvez não fiquem, e aí eles não estão curtindo aquele momento que era para curtir, né, de repente rever essa paixão. Então às vezes a gente está ali querendo que as coisas sejam no nosso tempo, né, tem que ser aquela pessoa, daquele jeito, daquele ritmo, e aí a gente às vezes vai lá até conquista, né, aquilo tudo acontece,
Aí a gente percebe que não, sabe? Tá, e agora? E agora o que eu faço com isso? Acho que não era bem isso. E aí a gente vai procurar uma nova coisa, uma nova função, um novo relacionamento. Então, assim, para vocês verem como não existe certo e errado, né? Não existe, enfim, isso é certo, isso é errado. Existe a gente trazer essa percepção de que às vezes a gente está mais obcecado por coisas do que realmente vivendo. E a gente só vai conseguir, enfim, repensar sobre isso e trazer essas reflexões quando a gente parar e se questionar, né? Questionar o nosso parceiro, questionar a nossa amiga, se questionar, tá? Mas por que isso? Por que eu tô esperando isso? O que é ciúmes? O que é inveja? O que essa relação traz? Então, às vezes a gente tá querendo uma pessoa e a gente nem tá percebendo se essa pessoa realmente é uma pessoa que é digna, né? É digna da minha companhia, é digna, enfim, do meu amor, é digna da minha atenção. Às vezes é só por uma né? Por estar obcecado ali por algo. Então, acho que uma das coisas aí bem importantes que a gente tem que ter para realmente diminuir a nossa ansiedade é viver mais o presente, né? Apesar de parecer clichê, mas é algo que a gente tem que repensar, não tem jeito. Não adianta eu querer a pessoa X, né, a pessoa Y, e aí eu movo montanhas, esqueço tudo e fico, né, enfim, pego aquilo ali e já construo toda uma vida, né, já mal saí com o boy pela primeira vez, já tô no outro dia pensando que se ele vai mandar mensagem, se ele vai me dizer isso, se ele vai, enfim, me mandar uma flor, se ele vai isso. E aí a gente fica, né? E tanto não só, né? Eu tô falando mais aqui boy, mas enfim, poderia ser um homem com a mulher também, igual. E o quanto isso repele as pessoas, né, de perto da gente. E em todas as nossas relações. Então, por isso que a percepção, o autoconhecimento são coisas que vão fazer com que a ansiedade diminua, né? Então, tem gente que é mas tão ansiosa que a pessoa tá vivendo tão atacada, né? Tão ali atacada, tão nervosa, que ela não tá se percebendo. Ela não se percebe que ela tá simplesmente passando a vida buscando algo e deixando de fazer um monte de coisas por medo de perder algo que tá lá na frente que ela nem tem e que ela nem tá fazendo nada, né, hoje para se perceber. Então, às vezes a pessoa ela tá comendo loucamente, ela tá, enfim, bebendo loucamente, fazendo muitas coisas loucamente, despirocada, por uma coisa que ela nem sabe se vai acontecer lá na frente. E geralmente quando acontece não tem mais graça, né? Porque era só um êxtase, era só uma ansiedade por algo. Então, quanto a gente deixa muitas vezes de aproveitar esse nosso dia a dia, né? Quem nunca aí, quando realmente largou de mão, deixou fluir, que realmente as coisas começaram a acontecer. Eu até fiz uma colinha aqui porque eu começo a me empolgar, né? Pra não deixar de falar tudo que eu gostaria de falar. Então, né, eu até coloquei disso aqui, né? Que quando a gente consegue de fato as coisas, a gente nem curte. Porque a gente nem sabia se era aquilo mesmo, sabe? Por que muitas vezes a gente quer alguma coisa, né? Um emprego, enfim, fazer um curso X e tal. Mas a gente não tá percebendo se aquilo é realmente o que a gente gostaria. É só porque a gente quer que seja do nosso jeito e a gente gera uma ansiedade, uma expectativa. É que nem quando a gente vai comer, né? Comigo acontece bastante, não sei com vocês. Tô ali, né, almoçando, e aí tô pensando no que eu tenho que fazer depois, nos compromissos e tal, nanana. E aí quando eu vejo, eu terminei de comer e eu fiquei, gente, o que eu comi? Que sabor que tinha isso, né? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e repete, né? E aí é onde entram todos os exageros da nossa vida, porque a gente nunca tá fazendo as coisas de maneira presente, né? Eu já aconteceu também de eu sair do banho e ter me dado conta que eu não lavei o cabelo, né? E sendo que eu tinha que ter lavado o cabelo e aí tem que voltar e tomar banho de novo. E olha só o quanto essas pequenas coisas que a gente percebe em uma ação nossa, ela tá refletida em várias outras. Isso que eu me acho uma pessoa calma e eu faço muito isso, né? Eu não me vejo assim tão ansiosa, apesar de ultimamente estar. E aí o que eu faço? Eu sempre tento respirar, né? Esses dias meu coração tava super acelerado e eu ainda cheguei no meu trabalho e falei assim, gente, eu acho que isso que eu tô sentindo é ansiedade. Sente isso. E eles, sim, sente isso. Deu,
gente, eu tô com ansiedade, porque eu tava, né, fiquei assustada, assim, eu disse, nossa, eu preciso rever algumas coisas, né? E aí, enfim, isso gera muito nos relacionamentos, essa questão de a gente só esperar que algo lá na frente vai acontecer e não estar desfrutando o momento presente. Então é sempre essa coisa, né, de que o amanhã sempre vai trazer mais prazer do que a gente tem hoje, né? Então a sacada sempre vai ser essa de ampliar nossa percepção sobre o mundo, sobre as questões, sobre as nossas sensações físicas, a gente se conhecer, né? Por que eu falo de a gente se conhecer? Imagina vocês, né, que estão aí trabalhando a plenitude, presença, né, do ser. Porque assim, tem gente que acha que autoconhecimento é conhecer a sua comida preferida, a sua cor preferida, o seu sonho. Gente, isso é o básico do básico do básico do básico da vida, apesar de que eu já tive épocas que eu não sabia nem disso. Mas autoconhecimento é a gente conhecer os nossos padrões emocionais, né? A gente conhecer como as situações mexem com o nosso corpo, com as nossas sensações, o quanto a gente está sendo ansioso, o quanto a nossa mente está falando com a gente, quando é a mente, quando é a intuição, quando é medo. Isso é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele só vem da nossa própria observação. Só que pra gente se observar, a gente precisa de silêncio, muitas vezes a gente precisa sair da loucura, muitas vezes a gente precisa estar sozinho, não pode estar ali atacado, cuidando da vida da outra pessoa, né? Uma coisa que gera super ansiedade, são pessoas extremamente manipuladoras, né? E, enfim, todo mundo tem um pouco de manipulação em si, né? Todo mundo, que nem eu falei, todo mundo tem tudo, né? Tem todos os sentimentos e todas as emoções. Então, uma coisa que a gente já pode começar a controlar bastante a nossa ansiedade é estar presente no que a gente está fazendo, né? Para quem está assistindo essa live, é bom segurar o dedinho aí para não sair, para não, enfim, lá abrir o WhatsApp, né? Para fazer uma coisa de uma vez só, tá? Até porque essa live vai ser bem curtinha e já tá acabando. Então, a gente trazer isso. Até tô achando hoje os comentários bem... tá bem tranquilinho aqui. Vocês estão na plenitude de presença do ser. Então, voltando aqui, por exemplo, aquela pessoa, né, a gente, assim, que tá trabalhando no autoconhecimento, né, tá ali todos os dias, né, porque se tem algum iluminado aqui me assistindo, tá na live errada. Então, a gente, né, tá ali nos trabalhando e tal. E aí, a gente vai lá e, de repente, conhece alguém e aquela pessoa tá na ansiedade louca da vida de já viver aquela história que a gente nem sabe se vai acontecer, não sabe nem se vai estar viva amanhã. A gente não se assusta com isso? Então a gente começa a perceber que essa pessoa ela não tem uma percepção sobre si, que ela não confia na vida, né? Que ela não deixa fluir, que ela não deixa as coisas acontecerem. Então tudo tem que ter um equilíbrio, porque também tem aquela pessoa que só deixa tudo fluir, mas não age, né? Quando eu falo de deixar fluir, de soltar, não é deitar no sofá e deixar que a vida aconteça. Não, a gente fazer a nossa parte perante a vida, né, fazer as nossas ações, aquilo que nos remete, fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem no momento, né, nos trabalhar, investir na gente, investir no nosso autoconhecimento, nesse olhar, né, mais amoroso com a gente mesmo, esse olhar para os nossos relacionamentos e começar a perceber onde que a gente está trazendo toda essa ansiedade. E aí, claro, para trabalhar a ansiedade, né, é só a gente procurar aí no Google da vida, vai ter, né, N coisas, óleos essenciais, meditação, né, que são coisas aí que eu sempre falo para vocês, vai ter N coisas. Que até são coisas que eu sempre lembro, né, vocês aqui no Insta, até tem no meu planner, né, que para quem não sabe eu tenho um planner astrológico, mas que envolve também aí o bem-estar, né, porque eu sempre digo que uma coisa não leva uma coisa leva a outra, né, e uma coisa não pode existir sem essa. Então a gente não pode ter bons relacionamentos com qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, se a gente não tem uma boa relação com a gente mesmo. Então tudo começa com a gente, até porque o relacionamento ele nada mais é do que um espelho. Então, se essa pessoa me gera ansiedade, qualquer pessoa vai me gerar ansiedade. Qualquer questão da minha vida vai me gerar ansiedade. Ah, vocês concordam com isso? Que foi? Papai chegou. Então, assim, quando a gente está muito controlador, colocando muita ansiedade, colocando aquela energia de
tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito, muito mais a nossa vida fica trancada e a gente não tá criando e nem co-criando nada daquilo que a gente gostaria, muito pelo contrário, a gente tá afastando as coisas. Então, por isso que é importante que a gente olhe para isso, né? Que, enfim, também não é para se chicotear, ai meu Deus, eu sou ansiosa, eu faço isso, eu estrago a minha vida, não. Do mesmo jeito que a gente faz algo de ruim com a gente, da mesma forma que a gente estraga a nossa vida, a gente pode consertar ela. Né? Então, o mais legal da vida é da mesma forma que nós somos autorresponsáveis por aquilo que, enfim, não deu certo, né? Ou que não foi tão legal, a gente também é autorresponsável e super capaz de fazer dar certo e de mudar. E se a gente quer mudar um padrão, nada melhor do que a gente começar a se perceber e a deixar essa vida fluir mais, né? Porque a vida vai dando certo aos poucos, não é no nosso tempo, né? As coisas têm um tempo divino, tem um tempo maior, tem um tempo certo de as coisas acontecerem. Só que a gente sempre tem aquela mania de só reparar as coisas depois que elas acontecem, né? Então, acontece todos os perrengues, a gente sofre, tá, acontece tudo. Aí depois a gente olha, nossa, isso foi pro meu bem, porque tal coisa aconteceu, assim, assim. E por que quando a gente tá vivendo a situação, não que não precise sofrer, muito pelo contrário, tem que sofrer, tem que doer, tem que chorar, mas por que a gente já não, né, não sofre com confiança de que eu sei que algo lá na frente é melhor, né? E não como se só aquilo existisse, então a gente já coloca essa energia de que eu só tenho isso, né? Aí, né, só tenho isso, e não consegue abrir as mãos para pegar todo o universo de possibilidades que existe na nossa volta. Então é super importante a gente olhar para essa ansiedade, para os relacionamentos, porque a maioria dos relacionamentos não dão certo por medo e ansiedade, né? E o medo ele vem da ansiedade, porque a ansiedade é o medo de que algo que está lá na frente não aconteça, sendo que ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Não sei se deu para entender. E tanto a ansiedade, né, que vem aí que eu vejo que é muito forte dos relacionamentos, porque né, são os directs ali que eu mais recebo. E a gente tem esse padrão, né, mental, porque a nossa imaginação ela vai muito longe, né? Ela cria monstros. Então, quando a gente percebe, ops, sabe? Não, deixa eu aproveitar aqui hoje, deixa eu conhecer mais essa pessoa, entendeu? Deixa eu ver se realmente eu quero um terceiro encontro, um quarto encontro, se eu quero um namoro, se eu quero um casamento. Enfim, às vezes a pessoa tá tão obcecada ali, tem gente até que já tá vivendo relacionamentos super longos e fica naquela ansiedade de que será que vai dar certo? Será que... E a gente nunca sabe, mesmo quem tá namorando, quem casou, quem não casou, quem mora junto, quem não mora junto, nunca sabe o que espera lá na frente, né? E só a vida acontecendo aos poucos é que vai mostrar, né? Porque nada é estático, né? Pode ser que da maneira que eu viva hoje dê certo lá na frente, mas se eu começar a fazer outras coisas, outros movimentos, isso vai me botar em outros caminhos e talvez mude toda uma realidade que já esteja cocriada lá na frente. Então eu sempre gosto de falar que nós temos 1000 futuros, digamos assim, tá? 1000, enfim, quantos vocês quiserem. Existe 1000 possibilidades de futuro pra gente. E a gente pode escolher qual deles a gente quer viver. Só que isso vai sendo aos pouquinhos, não é assim, eu quero este futuro e agora eu vou, né, me enfiar nessa estrada de olhos fechados e vou seguir loucamente. E aí eu chego lá nesse futuro e nesse meio tempo eu mudei. E esse não é mais o futuro que eu gostaria, porque dentro tem outras coisas. Então, toda essa ansiedade aí que a gente coloca em viver algo lá na frente é ilusório, né? Se a gente pensar, na verdade, ele é o ilusório real. Acho que travou um pouquinho. Tá tudo certo aí? Ana, não sei se vou deixar a live salva, porque se eu deixo salva, vocês não ficam no momento presente aqui ouvindo. Mas, eu sei que, enfim, tem gente que às vezes chega depois e tal, mas vou ver. Porque da outra vez eu fui salvar e ela fechou e não salvou em lugar nenhum. Então, não posso prometer que vai ficar salva, tá? Então é isso, eu acho que a gente tem que realmente cada um de nós fazer a nossa parte hoje, né? Então,
quando a gente acordar amanhã, pensar que é o dia que a gente tem para viver e é o que a gente tem naquele momento. Enfim, se for um relacionamento legal, não legal, se o fulaninho, a fulaninha vai ligar, não vai ligar. Se for pra ligar, vai ligar. Se não for pra ligar, não vai ligar. E tá tudo certo, sabe? Porque se o universo também tirar aquela pessoa da nossa vida, é porque não era aquela pessoa, né? Não era aquele momento. Talvez encontre essa pessoa até num futuro, mas ainda tem outras histórias para passar. Então, gente, o universo, Deus, enfim, como cada um gosta de acreditar e de pensar, né, no seu eu superior, ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Só que a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa se trabalhar. Então, é aquela coisa, a gente precisa, né? Existe várias frases, né? Que é aquela de preparar o nosso jardim para que as borboletas, em vez de caçar borboletas, né? A gente prepara o nosso jardim para que elas venham até nós. Então, num relacionamento é isso, eu não posso querer ir lá e querer que a pessoa, né? Me peça em namoro, que a pessoa faça isso, que a pessoa, enfim, né, dentro do relacionamento, que a pessoa me convide para uma viagem, que a pessoa me... Sabe? E eu, o que eu faço? Né? Eu gero esses movimentos, eu busco, eu tenho a minha vida, eu construo a minha vida, eu cuido desse meu jardim, desse meu alicerce para que todo o resto aconteça, né? Porque assim, o universo, beleza, ele, né, tá ali pronto para nos dar as coisas, mas como é que ele vai saber o que a gente quer? Não é quando a gente fala. É quando a gente vibra, né? E a ansiedade, infelizmente, ela é uma vibração muito baixa. Ela é uma vibração que ela não está cocriando nada e a gente muitas vezes está vivendo, né? Igual um robô, loucamente aí pela vida, automáticos total, né? Enfim, tem pessoas que são muito mais exageradas e outras menos. E aí a gente vai trazendo essa percepção, porque talvez eu seja menos, né? Do que outras pessoas e outras pessoas sejam menos ainda que eu. Mas todo mundo tem, né, uma dose de ansiedade e essa ansiedade precisa ser olhada com atenção, com carinho, com amorosidade, né? Para que a gente, enfim, construa a nossa vida, né? Porque muitas vezes a ansiedade em si, ela só quer uma conquista. Daí como que a gente vai perceber se isso é uma ansiedade, se não é uma ansiedade? Só se conhecendo, né? E aí tem que trazer isso de confiar na vida, sabe? De apreciar a vida, de... É que nem eu falo, a própria abundância, né? Ela é um modo de ver e perceber a vida. Então, o quanto a gente também consegue trazer essa percepção de abundância para o nosso próprio relacionamento, porque se o relacionamento tá me trazendo ansiedade, é porque eu não tô percebendo, não tô vendo a abundância que aquele relacionamento tem. Por mais desafiante que ele seja, ele tá me trazendo aprendizados, né? As pessoas que a gente atrai para nossa vida são as pessoas necessárias para causar as transformações e mudanças necessárias, né? Então, assim, não existe relacionamento bom, relacionamento ruim, existe o que a gente tá precisando naquele momento. Só que aí dentro disso, né, tem gente aí que fica achando que é karma, né? Ai, meu karma, por isso eu vou ficar a vida inteira aqui batendo na mesma tecla. Não, gente, né? Karma também, né? Eu até posso marcar um dia uma live só pra falar de karmas. Mas karma é lei da atração, né? Por exemplo, eu sou uma bolinha, né? E aí enfim, tem um buraco aqui, precisa ser preenchido. Tá, não é nada pejorativo, mas enfim, precisa ser preenchido. Então eu vou achar alguém que venha preencher o buraquinho. Porém, né? Se essa pessoa, ela começa a não querer mais se encaixar no meu buraquinho, mas o meu buraquinho, ele está formadinho, enfim, eu tenho ali as questões, né, da minha vida, eu já aprendi, e a outra pessoa, ela não está aprendendo, e eu já aprendi, eu tiro o meu corpo fora, porque o meu karma já passou. Se a pessoa ela não aprendeu, ela vai arrumar outra coisa lá para ela se encaixar, para ela liberar esse karma dela. Então não existe assim, a Tabata tem karma com o Maicon e por isso ela vai passar essa vida inteira sofrendo com ele. Não, a Tabata tem um karma, de repente, de aprender sobre ser mais paciente dentro de um relacionamento. E ok. Se ele precisava de alguém ali mais enérgica, né, com ele e tal, ok, essas pessoas se atraíram porque um está precisando do que o outro tem para ensinar. Só que se uma pessoa ela já aprendeu, né, ela não é obrigada a ficar a vida inteira levando lambada da outra.
E aí a gente tem que, né, saber de que, ok, vai doer um pouco, mas assim, sabe, cada um com seus karmas. Agora eu já me livrei desse, eu vou me atrair, né, me sintonizar com uma pessoa que esteja precisando agora disso que eu tenho a oferecer. E aí, enfim, dentro dessa questão dos karmas, a gente podia ir bem longe. E a Sara está perguntando se a questão financeira deve ser avaliada ao se relacionar com alguém. Questão financeira ser avaliada. Não sei o que, né? Depende do que é avaliar para ti. Mas eu acho que, assim, a questão financeira, ela vem da gente, né? Por exemplo, por mais que a outra pessoa não tenha uma condição financeira legal naquele momento, ela pode virar uma milionária amanhã e a gente nunca sabe. Então, assim, sabe, tem que entrar em acordos, ver o que é melhor para um, ver o que é melhor para outro, mas não existe um certo e um errado, não existe que isso deve ser pesado, isso deve ser avaliado, né? Porque aí, mais uma vez, a gente tá colocando uma ansiedade de uma coisa de que tá, pra que serviria esse dinheiro, né? Pra que serviria esse financeiro da pessoa? Ah, para um casamento? Ah, né? Ah, para comprar uma casa? E aí isso tudo tá no futuro. Aí a gente não sabe, a gente nunca sabe no futuro. Eu falo sempre, a vida ela pode, mudar no estalar de dedos. A gente pode estar aqui hoje, amanhã não tá. A gente pode ser, sei lá, ter R$ 1 na carteira hoje e amanhã ter R$ 1 milhão. Então, assim, as coisas, elas mudam muito rápido. Então, não acredito que a questão financeira seja algo a se avaliar para ficar com uma pessoa ou não, se eu entendi que é essa a pergunta. Porque isso entra aí na ansiedade, né? Que é justamente o assunto aí que a gente está tentando expandir um pouquinho a consciência. Se alguém quiser, enfim, complementar com mais alguma coisa, porque eu fiquei meio que batendo nessa tecla aí da ansiedade dentro dos relacionamentos, o quanto isso atrapalha. E lembrando mais uma vez que a gente precisa, então, se conhecer, trazer o nosso bem-estar primeiro, né? Porque se a gente quer viver um relacionamento, uma vida menos ansiosa, a gente precisa olhar para o nosso físico, né? Para o nosso corpo, para a nossa alma, para as nossas sensações, sentir o nosso coração, né? O pulsar, entender que existe uma energia maior que nos move, que existe algo maior que está por trás das coisas, que existe um universo tanto de possibilidades, mas existe uma energia maior que nos move, então é sempre legal a gente também saber que existem momentos que a gente vai estar mais introspectivos, momentos não muito, né? Enfim, dentro da astrologia eu sempre trago esses ensinamentos para vocês, de que até hoje eu li uma coisa assim, os místicos eles ficam esperando o momento certo da lua e tal para fazer as suas coisas, mas quem faz hoje e tal. Não julgo, né? Porque dentro disso existe um pouco de verdade, mas eu acredito que a vida nem sempre é agir, né? A gente tem que saber os momentos certos, tanto de agir quanto de não agir, porque dentro da não ação existe uma ação gigantesca, né? O quanto pessoas que só ficam agindo, fazendo, buscando e não param para se olhar, né? Isso é ansiedade. Isso é viver no automático, viver no robô, e a pessoa começa a não ter relações nenhuma na sua vida, né? Fica uma pessoa sozinha, uma pessoa que ninguém quer por perto, uma pessoa que ninguém gosta nem no trabalho, nem na família, né? Porque é aquelas pessoas que vivem no modo robô, e são pessoas que não se questionam e que, enfim, às vezes estão só buscando um dinheiro, um status, e aí a pessoa chega lá e não é bem aquilo, e aí ela quer mais, e aí ela quer mais, e aí já entra várias outras coisas, né, que é ganância e todas essas outras questões. Por isso que eu também, né, gosto muito, assim, amo a astrologia, enfim, mas é um estudo complexo? E eu gosto de trazer astrologia no meu Instagram, no Planner, né, enfim, nos meus conteúdos, de uma forma que ela possa ser aplicada no dia a dia para o autoconhecimento, para o bem-estar, para uma maior percepção de si, né? Eu gosto muito da palavra percepção, porque eu acho que é isso, é perceber de que, ok, esse momento não é o momento certo para eu fazer isso, e ok, como eu estou me sentindo com isso, ok, o que está faltando, o que eu estou percebendo que em mim reverbera dessa forma, né? Em mim o meu coração palpita, em mim me falta o ar, né? Porque
dentro do nosso mapa astral até mostra isso, né? Em que áreas da vida ali que eu vim com mais desafios. Então, às vezes, para mim pode ser a carreira, para o outro pode ser a saúde, para o outro pode ser o relacionamento. Tem pessoas que têm relacionamentos maravilhosos, né? Porque ela não escolheu dentro daquilo ter esses aprendizados. Tem gente que pode ter um nível mais alto de ansiedade, outras menos, mas quando a gente se percebe e confia mais na vida, porque assim, quando a gente começa a confiar e ver que as coisas na vida, que a vida é foda, que a vida faz sentido, sim, a gente começa a trazer mais leveza. E mesmo com essa percepção toda, tem momentos que são desafiantes, tem, mas fazem parte. Então, assim, tenham essa noção, né, disso tudo, se observem os astros, tragam autoconhecimento para a vida de vocês, saúde, né, enfim, ninguém gosta de uma pessoa que seja toda desorganizada, que vive num mundo automático, então não seja uma pessoa que vocês não, né, não gostariam de ter perto de vocês. E aí, quero ver se tem mais alguma pergunta. Tô achando vocês até quietinhos hoje. Mas a gente já vai finalizar essa live, então. Eu até queria dar um recadinho rápido. Mapa astral preciso urgente. É bom, mas também dá pra ir se estudando, se analisando, assim, lendo alguns conteúdos, a gente já consegue ter um pouquinho de noção, assim, do nosso mapa. Só que, claro, é sempre bom, né, que um astrólogo traga uma percepção de fora e tudo mais. Enfim, às vezes fazer com vários astrólogos também é muito legal. Né, fazer um por ano, enfim, com cada pessoa, que sempre traz uma percepção da gente diferente, né, que é um momento de autoanálise também, de autoconhecimento, mas a gente também estudar o nosso mapa é muito legal, né, sempre vai ampliando mais ainda a nossa visão sobre nós mesmos. Até dentro do planner aqui tem eu fiz tipo um guia básico, né, de astrologia, para vocês até entenderem um pouquinho o que são os planetas e tal. Depois dá para dar uma olhadinha também, né, sobre as energias dos signos e tudo mais. E falando em planner, agora à noite vai sair já o segundo e último lote, né, do ano aí, para quem quer receber ele antes da virada do ano, né, para já começar janeiro aí com o seu planner em mãos. Mais alguma pergunta? Gostaram da live? Acho que deu para dar uma refletida. Esse tema aí de relacionamentos é bem complexo, mas sempre dá pra gente abrir um pouquinho nossa visão sobre. Bom, esse meu negócio demora para atualizar aqui, mas é isso então. Eu não sei se vou conseguir deixar salva ali. E depois talvez eu suba ela também no meu YouTube. Quem não se inscreveu lá no meu YouTube, tô começando a dar uma ativada nele, enfim, trazer alguns vídeos para vocês conforme vai dando. Então, quem quiser me achar lá é Tabata Asp. E sou imensamente grata, então, por essa troca. E vamos marcar mais lives. E, enfim, ali que eu vi que perguntaram aqui, o link do planner tá na minha bio, tá? E aí vai ter agora as últimas unidades aí, então aproveitem. Que o primeiro lote já tá chegando aí na casa das meninas. Tô adorando receber as marcações. E é isso então. Fiquem com Deus, uma boa noite. E gratidão, Kita. É Kita. Tá bom? Um beijão. Vamos ver se eu vou conseguir deixar salvo hoje isso aqui.